Fala pessoal, começando mais um exercício, dessa vez o exercício 6. Então vamos lá, rever alguns conceitos aqui nesse exercício. Empresa tomadora limitada contrata a empresa prestadora limitada para a prestação de serviços de elaboração de projetos de engenharia em março de 2000X por R$30 mil. Dado 1, houve um adiantamento em fevereiro de 2000X de R$10 mil, ou seja, a tomadora adiantou R$10 mil à prestadora de serviço em fevereiro. Dado 2, nota emitida em abril. A prestadora só emitiu a nota do serviço em abril. E o dado 3, pagamento da nota em maio. Então, bem complexo esse exercício para a gente trabalhar alguns conceitos. Perguntas. Esse serviço tem retenção? Qual o valor a ser retido da nota fiscal? Qual será a data do pagamento dos valores retidos das contribuições sociais retidas na fonte? Então vamos lá, pessoal. Esse serviço tem retenção? Serviço de elaboração de projetos de engenharia? Tem sim. A gente estudou quando fizemos o imposto de renda, estudamos o imposto de renda e vimos o parecer 8 de 1986, que define os serviços de engenharia que tem retenção. São os serviços intelectuais. Eu sempre estou batendo muito nessa tecla. Serviços intelectuais. Então, projeto sim. Se fosse construção, se fosse obras de engenharia, não. O serviço físico de engenharia não tem retenção. Nem de imposto de renda, nem das contribuições. Mas a elaboração de projetos de engenharia, serviços intelectuais, o que está lá naquele parecer que a gente estudou quando fez o imposto de renda, tem sim retenção. Então, retenção. Esse serviço tem retenção? Sim, esse serviço tem retenção. E só abrindo um parênteses aqui, também teria retenção de imposto de renda, tá? Como a gente está estudando contribuições, então tem retenção sim das contribuições. Qual o valor a ser retido da nota fiscal? Então vamos lá para a minha cola, para a gente fazer esse cálculo aqui, para a gente ver esse cálculo. Esse serviço tem retenção sim, é um serviço profissional de engenharia que cabe retenção conforme o regulamento 714 do RI, né? O artigo 714. Qual o valor a ser retido da nota fiscal? Primeiro, houve um adiantamento em fevereiro. O adiantamento a gente viu que para a questão das contribuições tem retenção. Para a questão do imposto de renda não, estudamos isso. Mas para a questão das contribuições, o adiantamento para serviço futuro, tá bom? Tem retenção. Então 10 mil, 4,65% de 10 mil, R$465. Então, em fevereiro já houve essa retenção. Segundo, o pagamento da nota será da nota de R$20 mil. O pagamento da nota, 20 mil vezes 4,65, R$930. Então, adiantamento 465 sobre os 20 mil, que foi o pagamento da nota, R$930. Qual será a data dos pagamentos dos valores das contribuições, pessoal? Bem importante isso. Qual será a data? Então vamos lá. Sobre os adiantamentos, o adiantamento foi pago em fevereiro, está aqui. Houve um adiantamento em fevereiro de R$10 mil. Se o adiantamento foi pago em fevereiro, a contribuição deve ser paga quando, pessoal? Em março. Se o pagamento foi realizado em maio, sobre o pagamento da nota fiscal, os 930, ele é devido, o tomador tem que fazer o pagamento em 20 de junho. Vamos voltar àquele conceito importante. O fato gerador para a retenção das contribuições não é a emissão da nota, não é a prestação de serviço. O fato gerador para a retenção das contribuições sociais PIS, COFINS e CSLL é o pagamento. Então, como o pagamento foi em maio, o imposto vai ser retido, o imposto retido, 930 sobre a nota, será devido em junho. Da mesma forma, o adiantamento que foi pago em fevereiro será devido em março. Tá bom, pessoal? Sempre esses conceitos importantes. O pagamento. Fiz o pagamento, nasce o fato gerador da retenção e tenho que, no mês subsequente, dia 20, se for útil, subsequente, pagar aquele valor retido.
Então, para resumir, sobre adiantamento, 465, 20 de março, que foi pago em fevereiro. Então, o valor retido, 20 de março. Sobre o valor da nota fiscal, que foi retido 930, 20 de junho. Vamos para o próximo exercício, pessoal. Fala, pessoal, começando mais um exercício, dessa vez o exercício 7. A empresa tomadora limitada, presumido, contrata a empresa prestadora limitada para a prestação de serviços de treinamento gerencial em janeiro de 2000X, por R$5.000. Então, a tomadora é presumido, a prestadora é do presumido, o serviço foi de treinamento. Dado 1, tomador contabiliza a nota em janeiro de 2000X, no mesmo mês que ele tomou o serviço. Dado 2, nota paga em fevereiro de 2000X. Dado 3, não tem discriminação de valores a serem retidos. Na nota, o prestador de serviço não colocou lá que se ia ter retenção. Esse serviço tem retenção de imposto de renda e das contribuições sociais retidas na fonte? Qual o valor a ser pago ao prestador? Quais as datas de pagamentos dos valores retidos? Quando o prestador pode compensar os valores retidos? Então, são essas perguntas que a gente vai responder agora e aí a gente revisa conceitos importantes. Vamos lá. Esse serviço tem retenção de imposto de renda e das contribuições? Pessoal, serviço de treinamento, a gente viu que está no artigo 714 do RI. Então, é um serviço profissional. Sendo um serviço profissional, tem retenção de imposto de renda e das contribuições. Estudamos isso exaustivamente. Então, respondemos a primeira pergunta. Ele não colocou na nota os valores retidos. Então, a gente não retém. Problema do prestador. Se a gente tomar um serviço que tem retenção, mas ele não colocou na nota, a gente vai reter do mesmo jeito, tá bom, pessoal? É importante que isso fique bem claro. Para qualquer serviço. Tomou o serviço, tem retenção, mas mesmo ele não discriminando na nota, a gente retém do mesmo jeito, independente. Então vamos lá, a gente já viu que o serviço tem retenção e agora vamos ver a segunda pergunta. Qual o valor a ser pago ao tomador? Então, só para ficar aqui mais evidenciado, a gente vai para a nossa cola, porque aí os cálculos ficam em tela aqui para a gente. Então, vamos lá. Qual o valor a ser pago ao prestador? IR, R$5.000, 1,5%, R$75. Contribuições sociais, R$5.000, 4,65%, R$232,50. Então, R$75 de IR, a base de cálculo é 5.000. Contribuições, R$5.000, a base de cálculo é 4,65. Então, R$232,50. Total das retenções, R$307,50. Então, qual é o valor que vai ser pago, pessoal? 5.000 menos 307,50. 4.692,50 é o valor que deve ser pago ao prestador de serviço. E vamos para a terceira pergunta. Quais as datas de pagamentos dos valores retidos? Então, IR e das contribuições. Quais as datas que o tomador deve pagar os impostos? Então, vamos lá. Pessoal, a gente viu que o nosso exercício diz nota paga em fevereiro. Tomador contabiliza a nota. Primeiro vamos tratar do imposto de renda. Tomador contabiliza a nota em janeiro. Lembra do conceito de crédito ou pagamento para imposto de renda? O fato gerador do imposto de renda é o crédito ou o pagamento. Por crédito, a gente estudou que é a contabilização da nota na contabilidade do tomador. O lançamento da nota na contabilidade do tomador. Então, esse lançamento, essa contabilização foi em janeiro. Se foi em janeiro, o imposto é devido em fevereiro. Ele já deve pagar o imposto retido em fevereiro. Estudamos agora o conceito das contribuições sociais retidas na fonte. Qual é o fato gerador das contribuições sociais retidas na fonte, turma? O pagamento. Então, a nota foi paga em fevereiro. Se a nota foi paga em fevereiro, devemos recolher o valor retido, R$ 232,50, em março. Tá bom?
com fato gerador das retenções de imposto de renda, crédito ou pagamento. O que ocorreu primeiro? Aqui ocorreu o crédito em janeiro, então paga em fevereiro. As contribuições, pagamento, fato gerador é o pagamento. Se ocorreu o pagamento em fevereiro, a gente paga o imposto em março. Dia 20, como a gente estudou, se for o dia útil. Se não for, antecipa. Vamos para a quarta pergunta aqui do nosso exercício. Quando o prestador pode compensar os valores retidos? Então vamos lá. IR, a gente estudou que via de regra, no caso do presumido, tanto o prestador aqui como o tomador são presumidos. A gente viu, aprendeu lá no IR que via de regra o IR, Imposto de Renda Pessoa Jurídica, é trimestral. Lucro real pode fazer estimativa mensal, mas aí é lucro real. Presumido sempre vai ser trimestral. E a gente viu também que o IR é apurado por trimestre. Então, janeiro, fevereiro e março. Esse trimestre fecha em março e paga-se em abril. Janeiro, fevereiro e março, encerrou o trimestre. Pago esse trimestre em abril. A CSLL também é assim, é trimestral. A CSLL segue o regime do imposto de renda. Se o regime do imposto de renda é trimestral, a CSLL também será trimestral. Tá bom, turma? A gente viu que é por trimestre e no caso a gente está falando do primeiro trimestre. Então vamos lá. Quando o prestador pode compensar os valores retidos? IR na apuração do primeiro trimestre de 2020X. Então, quando ele encerrar o trimestre 31/3 de 2020X, ele vai compensar o valor desse IR retido. O IR foi retido no primeiro semestre, em janeiro. Então, ele vai compensar no primeiro trimestre, em janeiro. CSLL também no primeiro trimestre, pessoal. Foi em fevereiro o pagamento. A retenção ocorreu em fevereiro. Então, ele também vai compensar a CSLL no primeiro trimestre. O PIS e a COFINS são mensais. São contribuições que se pagam mensalmente sobre o faturamento. Então, o PIS e a COFINS na apuração mensal de fevereiro/março. O que é isso? A retenção ocorreu em fevereiro. Então, quando ele fizer o faturamento, quando ele calcular o faturamento no mês de março, referente ao base fevereiro, ele já vai poder descontar esses valores retidos. Quando é que a gente faz a apuração de fevereiro? A gente não faz em março? Quando fecha fevereiro? Então, quando a gente fechar o mês de fevereiro e tivermos fazendo a apuração em março, eu já vou deduzir esses R$ 32,50. COFINS a mesma coisa. Quando eu estiver fazendo a apuração do COFINS em março relativo a fevereiro, eu vou abater esses R$ 150. Pessoal, entendido isso, eu coloquei os valores aqui um por um para a gente entender o seguinte. A retenção das contribuições é única nessa alíquota de 4,65. Só que, como a gente já estudou, a gente viu que essa alíquota é formada por 1% de CSLL, 0,65% de PIS e 3% de COFINS. E quando a gente for fazer a apuração, quando fizermos a apuração relativa a cada uma dessas contribuições, vamos somente compensar os valores relativos a cada uma delas, tá, pessoal? Então, nesse caso aqui de R$ 232,50, foi R$ 50 de CSLL, a gente vai compensar os R$ 50 de CSLL, foi R$ 32,50 de PIS, a gente vai compensar os R$ 32,50 de PIS, foi R$ 150 de COFINS, a gente vai compensar R$ 150 de COFINS, tá bom? Só para ficar claro, a retenção, a compensação vai se dar nos valores específicos de cada uma das contribuições. Para evidenciar isso, IN 459 de 2004, artigo 7º. Os valores retidos na forma do artigo 2 serão considerados como antecipação do que for devido pelo contribuinte que sofreu a retenção, em relação às respectivas contribuições. Os valores retidos na forma desta instrução normativa poderão ser deduzidos pelo contribuinte das contribuições devidas da mesma espécie, relativamente a fatos geradores ocorridos a partir do mês da retenção.
O mês da retenção, o mês do pagamento. No nosso caso, foi em fevereiro. Então, a gente já pode fazer a compensação no fato gerador na apuração do mês de fevereiro, que é em março, no nosso caso aqui do exemplo. Parágrafo 2º. O valor a ser deduzido corresponde a cada espécie de contribuição. Será determinado pelo próprio contribuinte mediante a aplicação sobre o valor bruto do documento fiscal das alíquotas respectivas às retenções efetuadas. Então, cada contribuição tem suas alíquotas respectivas e a gente vai fazer a dedução conforme cada uma delas. Tá bom, pessoal? Esse foi o nosso exercício 7. Vamos para a próxima aula.